Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Totaltech Informática. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, participe dessa nossa família. Sempre nós vamos ter vídeo novos toda semana. O nosso foco aqui é a informática e a parte de eletrônica. Hoje nós vamos ver aqui como é que se faz a medida do diodo e também da ponte de diodos, tá? Nós vamos aprender como é que a gente faz a medida correta dessa ponte de diodo. Então, primeiramente, a primeira consideração a respeito do diodo é que o diodo ele é um semicondutor e ele conduz apenas em um sentido. Então, aqui na representação gráfica, nós vemos que essa parte aqui é chamada de anodo, é a parte positiva, e essa outra parte aqui é chamada de catodo, é a parte negativa. Então, ele conduz do anodo para o catodo. Quando nós fazemos a medida do diodo, nós colocamos a ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo. Aqui ele dá uma certa medida no multímetro na escala de diodo, que é a mesma escala que a gente usa como continuidade. Essa escala aqui que eu vou mostrar para vocês é a escala de diodo que nós fazemos esses testes. Se nós invertermos a ponta de prova, botar o negativo no anodo e o positivo no catodo, então aqui no multímetro não é para dar medida alguma, certo? Então nós temos aqui este diodo aqui, né? Mostro ele aqui para vocês. Vocês vão ver que ele tem um lado, né? Que ele tem uma tajazinha branca, certo? É o que corresponde ao catodo, e essa parte limpa aqui, essa outra parte mais longa, é chamada de anodo, né? Seria mais ou menos nessa posição. Então, para nós medirmos aqui, o que nós fazemos? Nós colocamos a ponta de prova preta no catodo e a vermelha no anodo. Você vai ver que ele dá uma medida aí no multímetro, 494. Então, aqui é o sentido da corrente, né? Do anodo para o catodo. A gente invertendo as pontas de prova, né, botamos a ponta positiva no catodo e a negativa no anodo, nós vemos que o multímetro não mostra nenhuma medida. Então esse diodo aqui ele está bom. Se nós medirmos ele em qualquer sentido e ele bipar, fizer esse barulho aqui, ele está em curto. Ou se nós medirmos ele nos dois sentidos, ele não der não marcar nenhuma medida no multímetro, ele está aberto. Nós temos a ponte de diodo, certo? Nós temos o esquema dela em cima. E temos aqui também, você vai ver aqui a ponte de diodo convencional, que é essa aqui. São 4 diodos dispostos sobre a face da placa, certo? Então, para nós saber se essa ponte de diodos está boa, nós procedemos esse teste que eu acabei de mostrar para vocês em cada um dos diodos, certo? Conduz do anodo para o catodo e do catodo para o anodo ele não conduz. Se testar tiver todos conforme o teste, então está tudo bem. Agora, muitos equipamentos vêm essa ponte, né? Vem encapsulado aqui dentro. Vem uns 4 diodos encapsulados dentro desta ponte, né? Aqui em cima nós temos um esquema. Esse lado cortado aqui, chanfrado, é o lado do positivo. Você vai ver aqui, ó, não sei se dá para ver. Deixa eu virar aqui para o outro lado. Ela tem uma inscriçãozinha aqui no meio, ó. Você vai ver que aqui ela tem um sinal aqui indicando, né? Bem aqui no meio. Esses dois terminais do meio é a entrada de corrente alternada. Este lado aqui tem um sinal negativo, é a saída, né? É o lado negativo, e a saída, o lado positivo, tá? Então entra alternada nos dois pinos do meio e sai corrente contínua, negativo e positivo. Então nós, conforme esse esboço que nós temos aí em cima, nós vamos agora testar essa ponte da forma correta. Então você vai ver que aqui nós temos 4 diodos, né? Eles estão interligados dessa maneira. Nos dois pinos do meio, né, que dessa ponte aqui, nesses dois pinos aqui do meio, ele vai entrar a corrente alternada, vai entrar aqui nessa junção, dentro do encapsulamento, e no outro terminal vai entrar nessa outra junção aqui, certo? Então aqui vai entrar alternada, e na saída desse lado aqui, esse terminal aqui é positivo. Então aqui vai sair positivo, né? E vai até esse terminal. E aqui vai sair negativo e vai até esse terminal, tá bom? Então, para nós fazermos aqui essa medida é muito simples. Se nós analisarmos aqui
Se nós analisarmos aqui o desenho aqui, como se encontra a disposição dos diodos dentro do encapsulamento, certo? Então aqui é o anodo, nós vamos medir primeiro esse diodo aqui. Aqui é o anodo e aqui é o cátodo. O que vai acontecer? A ponta vermelha vai ficar no anodo e a preta no cátodo, certo? Quem é o anodo aqui? O anodo, se nós pegarmos aqui, ó, é aqui, certo? Então a ponta positiva vai ficar aqui, certo? Nesse terminal. Então no caso vai ser esse aqui. E a ponta negativa, né? Ela vai ficar aqui nesse outro pino, ó. Tá vendo? Então se nós medirmos aqui, certo? É para dar uma certa medida aqui no multímetro. Você tá vendo que ele dá 572, certo? Nós estamos medindo aquele primeiro diodo. Nós vamos inverter a ponta de prova, certo? E não é para dar nada, tá certo? Vamos inverter aqui, ó. Você vai ver, o multímetro continua do mesmo jeito, tá? Vou botar aqui mais para cima aqui um pouquinho, aqui. Então, ó, ele não dá nada. Nós vamos medir agora o segundo, certo? Aqui, desse lado aqui é o anodo, né? Vai entrar a ponta vermelha. E desse lado aqui o cátodo é a ponta preta. Então aqui nós vamos identificar o anodo. É esse pino aqui, né? Esse aqui, ó, ele vai até aqui. E o cátodo é esse outro pino aqui. Então vai ser o positivo aqui e o negativo aqui. Você vai ver que ele dá uma medida, certo? Agora nós vamos inverter e ele não é para dar nada, certo? Vamos ver aqui, ok. Nós vamos medir agora o terceiro. Aqui é o cátodo, certo? O cátodo. E aqui o anodo. Então vai ficar o vermelho aqui, certo? E o preto aqui, tá? Ó, anodo e o cátodo ele sai aqui, ó, vem, é esse aqui. Então é nessa posição aqui que nós vamos medir, tá? Tá certo? Então, ó, nós pegamos aqui o anodo e o cátodo, certo? Então ele dá uma medida, tá? Agora nós vamos inverter as pontas de prova. E ele aqui não é para dar nada. E agora por último nós vamos medir o quarto. Aqui é o anodo e aqui o cátodo. Então vai ficar o vermelho aqui e o preto aqui. Então esse aqui, ó, o anodo, ele vai vir para esse pino aqui. Então bem aqui vai ficar o vermelho aqui, certo? Vai ficar o vermelho e aqui, ó, vai ficar o preto, né? Nós vamos medir esse aqui, né? Anodo, você vai ver que ele vem para cá. E o cátodo, que é esse daqui, são esses dois pinos aqui. Então nós vamos colocá-lo aqui, né? Vamos fazer a medida. Você vai ver aí, ó, colocando aqui no multímetro, ele vai dar uma certa medida, certo? E se nós invertermos, tá certo? Se nós invertermos, ele não dá medida nenhuma, tá certo? Então essa é a medida, é a forma correta de nós medirmos a ponte de diodo. Nós medimos os 4 diodos separadamente. Então, as pessoas usam várias maneiras para medir, mas a mais correta é essa que eu apresento aqui nesse vídeo para você, tá bom? Então era isso que tinha para essas considerações. Uma coisa também importante de nós sabermos é que a tensão, né, a queda de tensão em cima de um diodo no circuito, ela é de 0,7 volts. É a tensão de funcionamento dele. Então a queda de tensão, o circuito em funcionamento, se nós medirmos aqui em cima, nós vamos ver que a queda de tensão aqui é de 0,7 volts ou 700 milivolts, tá bom? Então era isso que tinha para trazer nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe um comentário e divulgue nas redes sociais para que o YouTube possa indicar para outras pessoas, tá bom? Para que esse canal ele possa crescer e nós possamos assim cada vez mais postar vídeos de conteúdo aqui de interesse, tá bom? Então era isso. Um abraço e até o próximo vídeo.